Vamos lá então? Pega aí a sua Bíblia e nós vamos meditar num texto da palavra. Livro de Marcos, capítulo 1, versículo 10 até o 12. Diz assim, ó. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele, e ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Muito bacana essa cena. Deixa eu falar uma coisa primeiro aqui, ó. A gente viveu um tempo em que as pessoas falavam muito a respeito de ser tocadas para tomarem decisões, para mudarem alguns comportamentos. Sabe aquela frase assim, se Deus me tocar, se o Espírito me tocar? Eu acho que essa frase ela é meio equivocada, tá? Por que eu estou falando isso? Existe uma situação a respeito da vida de Jesus que a gente pode chamar de dois movimentos. Primeiro, Jesus ele está indo em direção ao deserto e ele está cumprindo a lei. Ele vai dizer isso para o Batista, tá? Então você define aqui um primeiro movimento. E qual é esse movimento de Jesus? Esse movimento é um movimento de uma obediência pessoal, tá bom? É uma obediência olhando para o princípio. É o movimento da lei, é o movimento do princípio, é o movimento daquilo que você decidiu obedecer como pessoa. Agora, após o momento em que Jesus ele se move a partir dele, olhando para o princípio, buscando a obediência, vem o próximo movimento. E qual é esse movimento? Agora é o movimento do Espírito. Agora já não é o Cristo que está se movendo por obediência à lei. É o Cristo que se move por obediência ao Espírito. Então agora o Espírito fala com ele. Vamos para lá. Vamos para o deserto. No primeiro momento, a lei, o princípio, indicava o caminho. No segundo, o Espírito indica o caminho. Por que eu trago essa palavra? Porque existem coisas na tua vida e na minha vida que eu não posso esperar que o Espírito faça algo em mim para que esse comportamento mude ou para que essa coisa aconteça. Eu preciso ter a compreensão que existem coisas, sim, que o Espírito vai tocar em mim. Mas o que o Espírito vai tocar em mim? Aquilo que não está no princípio, aquilo que não está na palavra. Então, se a palavra diz, por exemplo, perdoai, eu não posso esperar e falar para o céu, olha, se o Espírito me tocar, eu perdoo. Está errado. Isso não existe. Por quê? Já foi estabelecido na palavra. Então, se a palavra diz para mim, ame os seus inimigos, orem por aqueles que te perseguem, eu não posso dizer, se o Espírito me tocar, eu vou fazer isso. Por que eu não posso? Porque já está na palavra. Percebe como às vezes a gente tem movimentos errados diante dos céus? A gente confunde as coisas. Então aquilo que já está pré-estabelecido pela Bíblia, pela palavra de Deus, não tem essa conversa de que eu tenho que orar para ser tocado para fazer. Não. Porque aquilo que é lei, eu trabalho no ambiente de renúncia. Você está entendendo isso? Então, quando a Bíblia estabelece algo para mim, e é isso que está estabelecido na Bíblia, eu vou andar no campo da renúncia, tá? Agora, aquilo que já não está estabelecido pela lei, aí sim eu posso, Senhor, o que devo fazer? Aí o Espírito vai produzir paz em seu coração para ter determinados comportamentos. Tá entendendo? Então Jesus, ele tem esses dois movimentos, né? E aí, o Espírito de Deus, ele se manifesta, como nós lemos no texto. O céu se abriu, o Espírito desceu sobre ele, e essa manifestação do Espírito é uma manifestação em relação à atitude de Cristo do cumprimento da lei.
O Espírito se manifesta, presta atenção numa coisa. Esse Espírito ele vai se manifestar e ele vai tomar conta do teu interior a partir do primeiro movimento, a partir da obediência. A partir do momento em que você olha para o princípio, eu vou obedecer. A partir daí o Espírito vem em Cristo. E aí quando o Espírito vem sobre Cristo e se manifesta em Cristo, aí agora Cristo tem que dar uma resposta dessa manifestação. E aqui existe um outro fator, não é? Existe uma outra situação aqui que às vezes as pessoas elas confundem demais. Por quê? A manifestação do Espírito em relação a Cristo é uma coisa. Agora, Cristo, ele precisa validar essa manifestação produzindo o quê? Frutos. Tá? Então, o Espírito se manifesta. Finalizou aqui, pastor? Não. Cristo agora ele precisa validar essa manifestação. Você precisa validar aquilo que Deus depositou em você. E que validação é essa? É através do fruto. A Bíblia vai dizer que a gente conhece a árvore pelo fruto, não é pelo dom. E aí o Espírito ele vai disponibilizar duas coisas a você. O dom é o quê? O dom é aquilo que acontece do Espírito para o homem, tá? E o fruto, o que é o fruto? O fruto é aquilo que acontece do homem para o Espírito. Não sei se essa é a fala correta que eu coloquei aqui agora, não é? O fruto tem a ver com raízes. O fruto tem a ver com aquilo que você carrega dentro de você o tempo todo. O fruto tem a ver com a tua essência. Quando você começa a frutificar no Espírito, significa que, literalmente, Deus se apoderou de você de forma definitiva. O fruto é uma ferramenta. Ou melhor dizendo, o dom é uma ferramenta. Agora vai ficar mais compreensível. O dom é a ferramenta. O fruto é o alimento. Agora sim, né? Então, o dom do Espírito são ferramentas. O fruto do Espírito é aquilo que alimenta. Alimenta o quê? Alimenta as emoções do outro. Alimenta o Espírito. Então, eu não posso confundir essas duas coisas. Tem gente que tem dom, mas não tem fruto. Dom não te leva para o céu. Fruto te leva para o céu. Porque o fruto está relacionado à salvação. O dom não. Consegue perceber isso? E você percebe às vezes que a gente vê uma pessoa dotada dos dons do Espírito, mas essa pessoa tem uma falha no caráter. Por quê? Porque o Espírito está usando ela. Mas ela não se relaciona com o Espírito. O Espírito usa ela, mas ela não dá resposta para o Espírito a partir daquilo que o Espírito está fazendo a partir da vida dela, através da vida dela, não nela. Entende isso? Então Jesus, ele está recebendo essa manifestação e agora ele vai dar uma resposta. Ele vai dar uma resposta daquilo. Porque não basta você dizer que você é cheio do Espírito Santo ou cheia do Espírito Santo. Não basta você dizer que você é guiado pelo Espírito ou guiada pelo Espírito. Você precisa demonstrar isso. Você precisa demonstrar isso e olha que interessante, porque talvez você, como eu, passa por lutas. Eu quero entrar no ambiente profético mais uma vez, não é? Olha só, a Bíblia fala que o Espírito Santo impele ele, é quase que obriga ele a ir ao deserto. E onde é que Jesus vai demonstrar o fruto do Espírito? É justamente nesse deserto. É onde que ele vai dar essa resposta de que o Espírito Santo tomou posse da vida dele. Onde Jesus vai dar a resposta de que ele está cheio do Espírito Santo? É onde? No deserto. Na companhia de quem? De Satanás. E como é a circunstância do deserto? É de escassez de alimento. E de isolamento também. Então, onde Jesus vai dar essa resposta? Por quê? A gente tem a ideia de que essa coisa do Espírito Santo
muito atrelada à igreja. Olha, fulano é cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque o fulano profetiza, porque o fulano fala em línguas, porque o fulano prega bem. Isso é ferramenta, isso não é fruto. Isso é dom. Não significa que a pessoa que tem isso necessariamente frutifica. E também não frutifica. Isso não pode ser termômetro. Agora olha só. Olha que experiência fantástica de Jesus. O Espírito Santo vem sobre ele, o Pai fala com ele. E aí depois disso, agora que eu já me manifestei, agora que eu já vim sobre a tua vida, chegou a hora de você validar isso. Você precisa mostrar que você está cheio de mim, e estou dizendo, colocando em minhas palavras aqui, tá? E você precisa frutificar. E qual é o ambiente? É o deserto. E junto de quem? Satanás. E qual a circunstância? Escassez de comida e isolamento. E aí é nesse ambiente que Jesus está indo para quê? Para produzir frutos. Entenda uma coisa, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, você não pode confundir, tá? A ação do Espírito Santo, que é uma ação de responsabilidade. O Espírito Santo vai produzir responsabilidades em você. E essas responsabilidades, elas não são apenas as responsabilidades litúrgicas. Lembre-se bem, a gente sempre fala que nós não somos apenas espírito, nós somos corpo, alma e espírito. Então essas responsabilidades não são apenas litúrgicas, não são apenas as responsabilidades que se envolvem, que dizem respeito ao culto. Eu preciso entender que essas responsabilidades, elas se amplificam, tá? A ação do Espírito ela é multifacetada, são várias ramificações, entendeu? Então, o Espírito ele vai gerar responsabilidade em você, como cristão, como pai, como funcionário, como empresário, como filho, seja lá como for, como cônjuge, entendeu? Então, isso se amplifica, se potencializa em toda a sua vida. E aí, o que as pessoas, às vezes, elas estão confundindo? Elas confundem a ação do Espírito Santo, que produz essa responsabilidade e esse caráter, com compulsão e emoção. A compulsão, ela é passageira. É algo que vem, sabe? E a qual você meio que perde a sua racionalidade e você quer fazer aquilo. Normalmente, a gente tem compulsão porque a gente tem falta e escassez de alguma coisa dentro de nós. Não é? Então eu não posso confundir a ação do Espírito com uma compulsão, algo passageiro, algo de momento. E não posso confundir a ação do Espírito com emoção também. De maneira que às vezes você vai estar cheio do Espírito e você não vai estar emocionado. Você vai estar cheio do Espírito e você não vai estar chorando e você não vai estar naquele êxtase. Por quê? A característica do Espírito Santo é essa responsabilidade. Essa responsabilidade com o sagrado, essa responsabilidade com tudo aquilo que vem às tuas mãos para fazer, tá? E você faz sempre como você estivesse fazendo a Cristo. Então, eu quero... E essa palavra, às vezes não, essa palavra ela vem até para desmistificar algo, porque, para pensar comigo, quanta gente não se sentiu, às vezes, inútil dentro de um culto porque não falava em línguas? Quantas pessoas, às vezes, não se sentiu inútil dentro de um culto e se sentiu inferior porque não tinha um dom de profecia, não revelava, não pregava? Quantas vezes você mesmo que está aí me ouvindo achou que você era diferente dos outros porque o padrão de espiritualidade que a igreja construiu era essa coisa das línguas, essa coisa da emoção? Não, você não precisa estar fluindo dentro desse ambiente dos dons para ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. E eu falo essa palavra hoje baseada na Bíblia. A gente não está aqui com achismo, não. Então o Espírito Santo, ele vai te aprimorar, vai te gerar em você responsabilidade. Você pode estar sentado aí, você pode nunca ter falado em línguas. E você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você pode nunca ter pegado o microfone para pregar. E você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Os religiosos não conseguem ouvir essa palavra com bons ouvidos. Mas o que eu estou ministrando ao teu coração aqui é Bíblia. Olha o ambiente que Jesus vai trazer à tona o Espírito Santo que foi derramado na vida dele. Não tem ninguém vendo. E para que ele vai profetizar naquele lugar, se não tem plateia? Para que ele vai falar em línguas naquele lugar, se não tem plateia? Para que ele vai pregar naquele lugar, se não tem ninguém para ouvir?
Ele está cheio do Espírito Santo e ele está sendo guiado pelo Espírito para o deserto para ter um encontro com Satanás e com ele mesmo. E nessa hora, no momento do isolamento, no momento que ninguém está olhando, é nesse momento que Jesus tem que mostrar que está cheio do Espírito Santo. Longe dos olhos de todo mundo. É nesse momento, é nesse lugar que ele está sendo ali tratado. E aí dá o fato que, e eu não quero nem entrar nisso agora, que a gente já está terminando, mas só para concluir, dá o fato que Satanás tenta ele para que ele transforme pedra em pães. E aí ele vai dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí você percebe que Jesus é alguém responsável, porque o Espírito Santo ele produz em você responsabilidade e comprometimento com aquilo que você acredita. Comprometimento com as bases da vida. E quais são essas bases da vida? Para nós que somos cristãos. Deus, família. Então Jesus ele tem responsabilidade com o ministério dele, com o Pai. Ele tem comprometimento com isso. Então ele está ali no deserto, ele está comprometido. Ninguém está olhando, mas ele ainda está comprometido. Por quê? Porque ele está cheio do Espírito. Não tem ninguém olhando, mas ele ainda está responsável. Por quê? Porque ele está cheio do Espírito. Certo? A nossa intenção aqui é abrir a sua mente, expandir o seu conhecimento em relação àquilo que a palavra nos ensina. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra. Guia-nos, ó Deus, pelas veredas da justiça, por amor do teu nome, Senhor. E que esse Espírito possa nos guiar, esse Espírito possa nos conduzir. O fato de Jesus estar no deserto, o fato de Jesus estar sendo tentado, o fato de Jesus estar em escassez de alimento, não significava que ele estava sem a tua presença na vida dele. Não significava que ele não tinha o Espírito Santo na vida dele. O fato de Jesus estar isolado não significava que ele estava sem o Espírito Santo na vida dele. Que essa pessoa que me ouve hoje possa entender essa palavra, porque às vezes somos rotulados, Senhor. Porque se nós estamos no deserto, é sinal que a gente não tem Deus. Se a gente está sendo tentado, é sinal que a gente não tem Deus. Se a gente está vivendo um tempo de escassez, é sinal que a gente não tem Deus. Se todo mundo abandona a gente, é sinal que a gente não tem Deus. E aí quando eu olho para a tua palavra, eu percebo que isso é uma grande mentira. E que nós possamos ter essa compreensão nesse dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Falou com você essa palavra? Se falou, compartilha aí, tá? Amanhã é sexta-feira e a gente vai falar um pouquinho mais dessa coisa do deserto, dessa coisa do Espírito. Eu espero você amanhã, tá? Grande beijo no seu coração, que juntamente comigo enfrentou o frio hoje, né? E um beijo no seu coração também, você que está ouvindo por áudio, você que está ouvindo podcast, seja em São Paulo, fora de São Paulo, seja no Brasil, fora do Brasil. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Grande beijo no coração de vocês.